Bênçãos e paz a todos os irmãos. Estamos no dia 14, mês 3, 2022. Uma pergunta que deve estar no coração de todo filho de Deus, ainda que saiba que é pecador, que é cabra, mas que deseja de todo o seu coração, assim como Jacó, chegar a ser ovelha. Jacó manchou sua vida com muitas más decisões, mas chegou o momento em que devia tomar na sua vida uma decisão definitiva para fazer frente às dificuldades que iria passar no restante da sua vida. Igualmente, agora nós estamos iniciando um processo na história da humanidade. Haverão dois grupos, aqueles que guardaram a palavra da paciência, que são as operações e os requerimentos morais, e os que não guardaram a palavra da paciência, os que seguiram os falsos requerimentos, que são as falsas operações e os falsos requerimentos dos dirigentes, aqueles que são cavalos com aparência de cabras e ovelhas. Então nós devemos entender como escutar a voz de Deus para receber as operações e os requerimentos morais que necessitamos cada dia. Em outras palavras, Deus nos dá operações diariamente, pequenas operações que temos que cumprir, mas também nos dá os requerimentos morais que estão nos 10 mandamentos, nos testemunhos, nos estatutos. E também, através de sonho, em sua providência, Ele nos manda uma mensagem. Também através das escrituras e de diferentes maneiras, diferentes formas. De diferentes maneiras, seja através de uma árvore, algo vai fazer recordar alguma coisa. Através do vento tranquilo, das flores, do comportamento de um animal. Deus sabe como se fazer entender, mas Ele somente se faz entender aos entendidos, aos sábios. Então, se o eu de Cristo está 100% em primeiro lugar, nós vamos entender as operações. Mas se o eu laodiceano e o eu satânico está em primeiro lugar, nós vamos distorcer os requerimentos e as operações de Deus. Então, como já foi dito, todos somos cabras, e as cabras sempre estão cavilando e prevaricando. Então, as cabras se conectam com demônios, ou com pastores, ou com mestres, ou com cientistas. E todas essas pessoas, pastores, cientistas, etc., são pessoas que se especializaram na arte de cavilar. Essas pessoas, eruditos, pessoas, todo esse tipo de gente que as pessoas chamam de profissionais. Eles são expert em ensinar cavilações como realidades. Então nós, como cabras que somos, vivemos numa sociedade de cabras, seja comunista ou democrática, ou seja o que for, é uma sociedade de cabras. Por exemplo, o comunismo obriga as pessoas a fazer coisas que são contra a vontade de Deus. Já na democracia, o que acontece é que eles promovem depravações e as pessoas praticam essas depravações. Então, tudo começa com a cavilação na mente de alguém, na mente de alguma pessoa, ou seja, uma cabra natural, um homem que está desconectado de Deus. Então, essa cavilação, que significa um estudo minucioso de como provar
que o meu estilo de vida não é pecador. E isso vai produzir prevaricação, que são misturas de verdades com mentiras, feita por pessoas desonestas. Então, essa pessoa que prevarica tem que ter integridade e prudência que nasce de Eros. E ao ter essa integridade e prudência que nasce de Eros, os demônios vão abrir como que um rio a inspirá-lo e vão fazer com que substituam as operações de Deus por falsos requerimentos de Deus, falsas representações dos requerimentos de Deus. E então as cabras já têm suas falsas representações, que podem ser ecumenismo, socialismo e qualquer dessas coisas. E daí a cabra vai estar feliz. E agora necessita de uma atadura formal. Vai dizer então, eu sou parte do grupo tal, do ministério tal, da igreja tal. Eu sou desse partido político, eu sou doutor, eu sou... Ou seja, vai estar atado a essa falsa representação e vai criar um método cauteloso. Então, os métodos cautelosos... Então, Laodiceia, por exemplo, tem lá os seus membros laodicenses em que seus métodos cautelosos, sua suficiência própria, seu critério próprio, sua justiça própria, essas três coisas serão a razão ou a forma como os laodiceanos vão criar os seus métodos cautelosos, que não tem nada que ver com os requerimentos morais de Deus, mas eles estão fazendo os seus próprios requerimentos, com suas ataduras formais, que substituem os requerimentos verdadeiros de Deus, os requerimentos morais de Deus. Então eles fazem ataduras formais e métodos cautelosos que substituem esses requerimentos morais de Deus. Então, como já foi mencionado, temos o eu laodiceano que, com sua suficiência, justiça e critério próprio, cria essas ataduras formais ou métodos cautelosos que o desqualificam para sua lealdade para com Deus e necessidade de obedecer. E se acaso resta um pouquinho de afeto natural, então vem o eu satânico com sua honra própria e glória própria. E então a pessoa fica totalmente liberada da sua responsabilidade de atender às operações de Deus e aos requerimentos morais de Deus. Então, aí vamos vendo como o ser humano vai caindo nesse engano. Então, vemos que aí há uma situação que já desqualifica a pessoa. E uma pessoa com o eu satânico e o eu laodiceano jamais vai entender as operações de Deus. E você vai ver que esse tipo de pessoa, também, Deus vai dando as operações, porém eles seguem rebeldes com os protocolos de Laodiceia e dos grupos onde estão inseridos. Eles seguem no seu mundo de cabra, felizes da vida. Então eles seguem ladeira abaixo, transformando-se a cada dia de cabra a cavalo. E são felizes assim. Então, toda pessoa que está entendendo os requerimentos morais e as operações de Deus e os estão cumprindo, há alguns deles que por sentimentalismo, é porque é o tio, é porque é o amigo, é o parente, é o primo, é o irmão, querem trazer essas cabras que estão se convertendo em cavalos a fazer parte do seu acampamento, por conta de amizade,
ou porque estão escutando sermões desse tipo de pessoa. Então, o que estão fazendo é substituindo o que a sua consciência diz ser o correto, ou seja, substituindo as operações de Deus e os requerimentos de Deus assim como estão. Porque não deixe que ninguém lhe explique os testemunhos, os estatutos e os requerimentos de Deus, porque essas cabras, quando os explicam esses requerimentos, testemunhos, as tiram do contexto, porque elas já têm suas falsas representações dos requerimentos de Deus, e suas ataduras formais e seus métodos cautelosos. E esses homens são totalmente incapazes de pensar e atuar com justiça. E como eu, por sentimentalismo, posso unir-me a uma pessoa assim no acampamento? Como às vezes me chamam, me perguntam muitas pessoas. E aqui temos um dado muito importante. Ninguém que não passou pela primeira sacudidura, que é reconhecer que Laodiceia está caída, e saiu de Laodiceia. Essa é a primeira sacudidura. A segunda sacudidura se dá quando a pessoa reconhece que ele está em apostasia e deve sair da cidade ao campo. E já que saiu da cidade ao campo e reconheceu que está em apostasia, que é a segunda sacudidura, a terceira sacudidura é quando a pessoa entende que o seu eu satânico e o seu eu laodiceano têm que morrer. Então, uma vez que a pessoa entende isto, está na posição de estar num acampamento, porque um acampamento foi Deus quem proveu. E também houve uma pessoa que iniciou, que trabalhou e se esforçou para que esse acampamento se forme. Então, se um acampamento, por sentimentalismo, abre as portas para cabras que querem ser cavalos, então essas cabras que querem ser cavalos, com seus falsos requerimentos das representações de Deus, e com suas ataduras formais e seus métodos cautelosos, eles vão chegar no acampamento e vão dizer: não, aqui nesse acampamento deve ser um patriarcado e as mulheres são totalmente zero e não devem opinar. Ou então vão fazer um matriarcado. Vão dizer: não, aqui quem manda são as mulheres porque os homens são tontos e por isso e por aquilo. Ou então pode vir um grupo de pessoas que são aristocratas e dizer: não, aqui é doutor fulano de tal, o cientista fulano de tal, só eles que podem fazer parte da junta, do fórum, da comissão direta, e são só eles que podem tomar decisões, e o restante, os burrinhos, têm que acatar o que eles dizem. Então aí estão os ministérios independentes, onde alguns controlam os demais, com um pouquinho de pão e um pouquinho de exaltação da sua glória própria. Eles ficam felizes e ficam muito felizes crendo que estão fazendo uma grande obra. Mas eles não estão fazendo as operações de Deus nesses ministérios. Eles estão fazendo as operações dos seus pastores, dos seus líderes. E estão fazendo os requerimentos morais dessas pessoas corruptas, que estão substituindo os 10 mandamentos, os testemunhos, os estatutos por cavilações. E por isso que esses acampamentos, ou famílias, ou grupos, ou quer seja nações, estão cheias de tradições, estão cheias de expectativas falsas e honradez própria.
e não tem nada que ver com Deus. Então esse tipo de pessoa, eles se creem fiscais de Deus. Eles creem que eles têm que fiscalizar a doutrina. Então eles passam o tempo explicando a natureza de Deus e explicando as coisas com o cérebro de um repolho.